Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. O objetivo principal do vídeo de hoje é dizer para você que lhe desejo uma boa Páscoa, uma grande Páscoa, e que a gente atravesse logo e rapidamente esse momento de crise associado à pandemia do coronavírus. Você certamente sabe que a Páscoa faz parte do calendário de comemorações de tradição cristã e ela lembra da ressurreição de Cristo. Por isso, ela é uma celebração da vida. E independentemente de qual seja a sua religião, ou se você tem religião, celebrar a vida é sempre muito importante. Não é à toa que os símbolos da Páscoa são principalmente o ovo e o coelho, para lembrar-nos da fertilidade e da importância de viver. E nesse sentido, uma das grandes conquistas da humanidade, particularmente ao longo do último século, é essa noção de que toda vida é importante, de que toda vida é preciosa e de que toda vida precisa ser protegida. Esse pensamento que encontra bases lá atrás nas religiões orientais, no confucionismo, budismo, nas muitas religiões ocidentais também, nasce espontaneamente comunidades indígenas, tanto nas Américas quanto na África, que foi muito explorada por alguns pensadores gregos, sobreviveu, atravessou a Idade Média, refloresceu durante o Renascimento, ganhou as ruas no Iluminismo durante a Revolução Francesa, mas que se consolidou com a Carta dos Direitos Universais, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, das Organizações das Nações Unidas, e que vem sendo muito pensada, analisada por filósofos tanto do século XX quanto do século XXI, e que essa noção de que toda vida importa, é preciosa e precisa ser protegida, tem alimentado muitas políticas, muitos relacionamentos sociais, muitas iniciativas de proteção dos mais necessitados, dos mais frágeis, de valorização das minorias, que tem estimulado o trabalho voluntário de proteção dos necessitados, enfim, que está incorporada na nossa sociedade. É por isso que, nesse momento, você deve muito refletir muito sobre pensamentos e argumentações que banalizam a vida e que, de alguma forma, tratam a morte como se fosse um evento menor e de pouca importância. Esse tipo de argumentação tem aparecido com alguma frequência nas discussões que temos feito no Brasil. Uma versão dessa banalização é aquela que admite que uma ação pode ser tomada e, a despeito de prejudicar algumas pessoas ou causar a morte de algumas pessoas, ela é muito importante porque, afinal, nós vamos morrer mesmo e a morte é inevitável. Essa argumentação, ela carece de qualquer fundamento filosófico e de qualquer valor para discussão, simplesmente porque ela pode ser usada para qualquer coisa. Por exemplo, poderíamos dizer: ah, para que a gente vai construir hospitais? As pessoas vão morrer mesmo, então para que eu vou fazer tratamento médico? Uma outra poderia dizer: ah, para que eu vou cuidar da qualidade dos alimentos? As pessoas vão morrer mesmo, então elas podem comer qualquer coisa. Obviamente, isso não faz o menor sentido e é por isso que você não deve dar muita atenção, nem usar esses argumentos, nem valorizar esses argumentos, porque eles são muito frágeis. Um segundo argumento é o que admite que nós temos que escolher entre viver e subsistir, como se houvesse aí um dilema que as pessoas, as sociedades e os governos têm que resolver. Ora, bolas, esse dilema é absolutamente falso. Nós devemos escolher as duas opções. Nós temos que continuar vivendo e nós temos que ter condições de subsistir, até porque nós temos que continuar vivendo.
E, durante essa crise, são os governos que têm que resolver esse problema. Portanto, a sociedade não tem que viver esse dilema, ela tem que cuidar de resolver os dois problemas simultaneamente. Eu ouço com frequência argumentos do tipo de que não há recursos para manter as pessoas mais frágeis, os mais pobres, os mais necessitados, os que dependem do trabalho nas ruas durante essa crise, como se a crise fosse eterna. E, na verdade, os especialistas dizem que nós vamos atravessar aí um período, vamos fazer uma conta redonda de, no máximo, ou em torno de 5 meses, mesmo que haja depois alguns cuidados especiais que devam ser tomados, mas nós não estamos falando de uma escolha para todo o sempre, mas por um período definido. E os governos têm que resolver esse problema. E não é verdade que não haja recursos para que seja feito esse apoio. Por exemplo, ontem já estavam inscritos no programa de apoio do governo federal para receber os R$ 600 por mês, aquelas pessoas que se viram de repente sem renda ou com redução muito apreciável da renda, cerca de 30 milhões de pessoas. Se nós multiplicarmos 30 milhões por R$ 600, nós vamos ter aí em torno de 18 bilhões, 20 bilhões de reais por mês. Ao longo de 5 meses, nós estamos falando de 100 bilhões de reais. Pois bem, você vai ver aqui embaixo a lista das pessoas mais ricas do Brasil e você vai ver que cerca de 50 pessoas acumulam um patrimônio da ordem de 1 trilhão de reais. Portanto, 10 vezes mais do que todos os recursos que o governo pretende gastar nesse programa de apoio às pessoas que ficaram sem renda ou que viram sua renda ser muito reduzida por conta da crise. O que isso quer dizer é que a sociedade tem estoque e tem condições de apoiar e ajudar aqueles mais necessitados. Não faz sentido a gente abandonar as parcelas mais frágeis da população para que virem estatística ou para que tenham que participar de uma falsa escolha de ou sobreviver e se expor à morte ou subsistir. Isso não faz nenhum sentido. Em particular, não é por acaso que essas pessoas que muitas vezes são relegadas no discurso como candidatos a se tornarem estatística, sejam exatamente as parcelas mais frágeis da população, como os mais velhos, que têm tido problemas no mundo inteiro para garantir os seus direitos e continuarem vivendo, os adoentados, que também enfrentam muitas dificuldades para viver na nossa sociedade no dia a dia, e os mais pobres, que se veem obrigados a batalhar e expor e colocar a vida em risco como se pudessem ser considerados um estoque para a produção e para o trabalho. Não é o momento de deixar ninguém, e isso não faz parte da tradição construída nos últimos 100 anos por toda a humanidade. Portanto, fica aqui, nesse momento, o meu recado e o meu desejo de que nessa Páscoa a gente celebre a vida e que você não deixe ninguém para trás. Esse é o momento de estarmos todos juntos e de todos sermos protegidos, até porque essa crise será finita e em algum momento vai arrefecer e num prazo relativamente curto, em particular se pensarmos em termos da história do Brasil. E a missão do governo e das pessoas fazerem esses pequenos sacrifícios para que apoiem as camadas mais frágeis e aquelas mais sujeitas às consequências nefastas dessa crise. Então, fica aí para você o meu abraço, uma grande Páscoa, um desejo de que você seja solidário. Se puder ficar em casa, fique para proteger os que precisam estar nas ruas. Se você executa um serviço essencial, muito obrigado e grande Páscoa para você. E se você pode proteger alguém, o momento é agora. Proteção para todos os que estão ao nosso entorno. E ninguém, absolutamente ninguém para trás. Toda vida importa, toda vida é preciosa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.